Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio de Olha pra Poesia. Aqui iniciando um conjunto de apresentações sobre poetas mulheres. A questão sobre se a poesia tem algo de feminino ou não é aberta a debate, mas que a experiência de ser mulher realmente é uma coisa que é particular e que é diferente enquanto elemento social, enquanto vivência social, isso não tem discussão. E, por conta disso, muitas das figuras que têm a experiência da mulher podem escrever poesia de maneira diferente. Por isso, vamos tentar olhar para algumas poetas interessantes. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Olha para a poesia. A poeta que eu trago hoje é uma muito boa, mas menos conhecida do grande público de língua portuguesa, a Henriqueta Lisboa. Justamente por isso não vou trazer muitos dados biográficos para que a gente possa experienciar a própria poesia. Henriqueta Lisboa é uma autora de uma delicadeza absolutamente fantástica e do último livro que ela publicou, Pousada do Ser, em 82, 3 anos antes de falecer, eu tiro um poema que basta a gente ler para poder já avançar algumas coisas. Chama-se Modelagem barra Mulher. Assim foi modelado o objeto, para a subserviência. Tem olhos de ver e apenas entrever, não vai longe. Seu pensamento cortado ao meio pela ferrugem das tesouras. É um mito, sem asas, condicionado às fainas da lareira. Seria um cântaro de barro afeito a movimentos incipientes, sob tutela. Ergue a cabeça por instantes e logo esmorece por força de séculos pendentes. Ao remover entulhos, leva espinhos na carne. Será talvez escasso 1 milênio para que, de justiça, tenha vida integral. Pois o modelo deve ser indefectível segundo as leis da própria modelagem. Tem algo que fascina nesse poema, e o fascínio vem do ritmo. O fascínio vem da métrica que se avizinha dos redondilhos maiores, dos versos de 7 sílabas, o tempo todo. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Em alguns momentos, fica nos versos de 8 sílabas, às vezes de 6 sílabas, às vezes em versos bem mais curtos, mas está sempre voltando para esse ritmo que é obsedante do redondilho, mas um ritmo disfarçado. Por quê? Porque o redondilho aparece cheio de enjambements, aquele encavalgamento que consiste na construção de uma frase que escorre de um verso para o outro. Não vai longe seu pensamento cortado ao meio pela ferrugem das tesouras, é um mito sem asas condicionado. Vejam, todos esses versos são redondilhos, mas eles estão sempre quebrados, eles enganam. E esse engano é justamente o tema do poema, que é a modelagem. A mulher que só foi mencionada no título é, na verdade, um objeto. E um objeto que, por ser objeto, por não ter a iniciativa própria, está sendo submetido às vontades exteriores. Essas vontades exteriores estão aqui, de certa forma, metaforizadas, corporificadas nesse ritmo de que eu tinha falado.
nesse ritmo que vai, não vai, que não consegue se acertar, para poder enunciar o que? Justamente esse monte de limitações. Limitações que, no texto, são ativas, não são limitações pelo não. São limitações por uma qualidade que desqualifica. É um pensamento cortado pelas tesouras. É um mito sem asas. É tudo elementos que estão simplesmente cerceando, estão limitando. Elementos que estão limitando para dizer que as movimentações da própria mulher, desse objeto, elas também ficam limitadas, elas ficam inconsequentes, porque o erguer a cabeça é ter logo que baixar. O remover entulhos é para levar espinhos e sangrar. É tudo uma dificuldade que pode demorar séculos ainda. Interessante isso, porque um comentário na introdução desse livro, feita pelo padre Lauro Palu, chama a atenção da gente para o fator de que a poesia da Henriqueta Lisboa é uma poesia que abre para a expansão do ser humano. O que está acontecendo então aqui? O ser humano, que é a expansão dentro da poesia da Henriqueta Lisboa, está sendo relativizado quando é um ser mulher. O ser mulher não consegue essa expansão, ele só consegue a limitação. Só que essa limitação, aí vem a coisa bonita da construção desse texto, que oscila entre os versos de 7 sílabas e outros, ao final mostra essa maleabilidade. O terceto que encerra o poema diz: pois o modelo deve ser indefectível segundo as leis da própria modelagem. Foram-se os enjambements. Aqui a coisa continua de maneira bastante tranquila, sem as quebras. E, justamente, um vai e vem, que é um verso de 8 sílabas, um de 7, um de 8, que reconstroem essa tentativa de expansão. Se o tema do poema foi a constrição, foi a limitação, o encerramento na forma aponta para expansão, aponta para uma sístole que vira uma diástole e abre para toda uma nova possibilidade. É lindo, eu gosto quando os poemas constroem na sua própria forma o elemento que eles estão trabalhando e colocam no mundo um objeto que materializa certa proposta. Isso que a gente tem por aqui. Foi possível ver só na primeira leitura? Sempre que a gente puder, eu sempre vou tentar fazer aqui, voltem para a poesia. Olha para a poesia de novo. Acompanha o que o texto diz, vê se vocês conseguem reconhecer o que eu estou falando, se está muito estranho, ou se de repente foi só uma viagem minha. Se foi só uma viagem, ótimo, vamos aproveitar essa expansão que o texto nos permite e vamos expandir para outros lados.